Amém. A gente está precisando de uma chuva mesmo, né? Glória a Deus. Quem está feliz? Comeu balinha, deu aquela eletricidade, mas agora tomou café. O café é para você ficar acordado. O açúcar também é para você ficar acordado. O período é para você ir justamente no banheiro, para não precisar levantar depois para ir no banheiro. Tá tudo muito bem pensado. Amém? Então você não tem mais necessidade nenhuma. Agora eu vou te pedir atenção para a gente compartilhar a mensagem nesse período. Amém? Depois no final eu vou deixar... Nando, pega aqui para mim depois. Quem está lendo a Bíblia junto com a gente? Quem leu Atos? Quem leu 1 Coríntios? Agora nós chegamos em 2 Coríntios. Vai ser entregue o papelzinho depois. Pode deixar no final. Pede para o Tiago entregar para a galera. Aleluia. Você leva teu papelzinho para casa. Talvez você tenha tido dificuldades de ler a Bíblia. Talvez você tenha dificuldade de ter lido a Bíblia até esse período, mas agora nós estamos te ajudando, lendo junto. E a gente pode compartilhar da palavra. Quem está visitando a gente aí pela primeira vez? Aqui, ó. Minha tia está visitando a gente pela primeira vez. Não, uma tia já veio, outra tia não veio. Outra tia só assiste pela internet. Glória a Deus, seja bem-vindo, tia. A Carol, que eu conheci ali. O Mateus, já que é meu amigo, né? Parceiro. E a Regina também, que é a esposa dele, em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos. Essa casa é de vocês também. Amém. Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esse período. Obrigado. Obrigado pela tua presença nesse lugar, Pai. Que teu Espírito Santo sopre aqui no nosso meio nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Gente, nós estamos compartilhando uma série de mensagens chamada A Igreja Não É Opcional. Se você algum dia achou que a igreja fosse opcional, ela não é. Você vai entender durante essa série. Semana passada o Du pregou. Hoje eu vou dar continuidade. Nós brincamos que eu vou pregar a mesma coisa que o Du pregou, só que sou eu falando. E depois na outra semana nós vamos pregar a mesma coisa que o Du falou, que eu falei com outra pessoa, ou talvez eu. E depois na última semana vai vir um pastor de fora, amigo meu, que ele vai pregar a mesma coisa que o Du falou, que eu falei, que o outro falou, e ele vai falar, só que de outro jeito. Amém? Já deixa aberto sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 até o 4, nós vamos ler. Chuva. Oh, glória. Todo mundo achou 1 Coríntios capítulo 10? Deixa aberto aí. Nós estamos falando a respeito disso, porque nós não estamos apenas falando. Nós estamos como igreja orando para que nós possamos entender o quanto a igreja, na verdade, ela é necessária, o quanto ela é importante na nossa vida. E nós estamos pregando uma mensagem para que a gente consiga alinhar o nosso coração, o coração da igreja inteira, a respeito do que é acreditar numa igreja verdadeira, a igreja de Jesus nesses dias. Quantos acreditam que a igreja é de Jesus? Por favor, gente. A igreja, não só a nossa placa, mas a igreja que está na face da terra é de Jesus. Algumas estão meio desviadas, outras estão centradas, mas ainda continua sendo de Jesus. Ele foi o cabeça que estabeleceu a igreja. Então nós queremos que essa verdade a respeito do que é ser igreja mesmo, ela possa penetrar o nosso coração e a gente possa compreender o que é isso. Para que quando a gente vacile às vezes, a gente entenda algo muito poderoso de que na igreja nós podemos ser curados por Jesus e com pessoas. A palavra que o Du leu na semana passada, de Salmo 133, eu abri o culto na semana passada falando sobre Salmo 133, e ele diz que como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que
sobre a cabeça, do qual desce pela barba e a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena o Senhor a sua bênção. Então, quando nós falamos a respeito de congregar, de estar junto, nós estamos dizendo que quando o óleo que cai do céu cai sobre o cabeça, que é Cristo, ele vai escorrendo na barba e no óleo, e ele cai aonde? Na gola, que depois cai aonde? No corpo. Então, quando o Senhor derrama algo, ele derrama sempre sobre Jesus, que é o cabeça da igreja. E conforme ele vai se escorrendo, ele vai caindo no corpo que somos nós, amém? Glória a Deus por isso. Todo mundo achou então 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 até o 4. Ele diz assim: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem o que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha que poderoso isso que ele está dizendo. A pedra era Cristo, e ele está fazendo uma referência a Moisés lá no Antigo Testamento. Mas agora ele está citando isso em 1 Coríntios, no Novo Testamento. Ele está dizendo: olha, tem algumas coisas que para nós, elas são pontuais, e a Bíblia quer nos sinalizar alguma coisa, ela quer nos dizer alguma coisa. E quando nós olhamos para esse texto, a gente percebe algumas coisas que o povo de Moisés que estava caminhando, eles estavam caminhando debaixo da mesma nuvem, e comendo do mesmo alimento, sendo batizados, comeram do mesmo alimento espiritual. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, e por estarem reunidos no mesmo lugar, eles estavam bebendo da mesma água, e a Bíblia está dizendo que essa água pela qual eles beberam era Cristo. E essa água está disponível hoje no meio da nossa igreja. Você acredita que está disponível aqui hoje na nossa igreja essa água? O que nós fazemos aqui nesse lugar é nos reunir para comer dele. E quando nós nos reunimos aqui, tem coisas, você fala assim: mas eu posso me reunir na minha casa, eu posso me reunir ali ou em qualquer lugar, no shopping. Sim, se nós estivermos com Cristo centrado, assentado à mesa, quando nós estamos na nossa ação house, nós estamos na nossa casa, colocando Cristo como centro, então nós estamos em unidade ao redor do Cristo. Mas tem coisas que a gente precisa compreender a respeito do que é ser igreja, que caso a gente negligencie essas coisas, a gente está negligenciando o que realmente é ser uma igreja. Quando uma igreja ela negligencia uma vida de oração, ela não é igreja. Quando a igreja negligencia uma vida comunitária, uma vida onde nós podemos olhar uns para os outros, ela está negando o que é o princípio de ser igreja. Quando ela nega o amor ao próximo, a ajuda ao próximo, nós estamos dizendo isso não é uma igreja. Quando nós governamos um grupo e uma comunidade e não Jesus governa a igreja, nós estamos dizendo isso não é uma igreja, porque só quem governa uma casa, uma igreja é Cristo. E nós não podemos tirar Ele nunca desse lugar. Quando nós tiramos o dom do meio da igreja, nós estamos negligenciando o poder de Deus. Quando nós negligenciamos o mover do Espírito, quando nós negligenciamos a centralidade de Jesus no meio da igreja, quando a gente negligencia o avanço, que você fala: eu já estou dentro, para que avançar com a igreja? A igreja ela não nasceu para ficar parada. Faz aquela coisa chata que eu digo sempre, fala para o teu irmão: a igreja não nasceu para ficar parada. Se movimenta. Quando nós perdemos o nosso destino, e o nosso destino é Cristo, o nosso destino é o céu, quando nós perdemos essas coisas, nós deixamos de ser igreja. Então, para viver igreja de Cristo nesses dias, nós precisamos entender o reino de Deus. Quando nós vivemos a igreja, nós temos a visão do reino, e a visão do reino é maior do que a tua visão. Glória a Deus por isso. A visão do reino de Deus é maior do que a minha visão para Deus ter me falado: construa uma igreja. A visão do reino de Deus é maior do que isso. A visão do reino de Deus, ela é mais do que te abençoar.
Você já é uma bênção. Ele já te abençoou. Agora nós precisamos avançar a partir daquilo que nós acreditamos que é igreja. Esses dias, eu não sei para quem que eu estava falando, e eu expliquei que igreja, uma pessoa só não é igreja, gente, por favor. Uma pessoa é templo do Espírito Santo. Sabe como um peixe é um peixe, um acumulado de peixes é um cardume de peixes. Um templo do Espírito é um templo. Um acumulado, uma comunidade de templos do Espírito Santo é o que se chama igreja. Então você não é igreja sozinho nunca, e nunca será. Ou você vive no meio de uma comunidade, ou você não é igreja, você é templo do Espírito Santo. E glória a Deus por isso, seja cheio do Espírito, para ser um templo dele. Mas o reino, ele avança coletivamente, ele não avança sozinho. São pessoas que são abençoadas por Deus, que têm avançado no meio da terra, na sua comunidade, no seu trabalho, na escola, onde você está. Você vai avançando, o Senhor vai te abençoando dia após dia para chegar nesse lugar. Então você não pode vir numa igreja simplesmente para ser abençoado. Você vem para manifestar o reino de Deus que já está dentro de você. Você vem porque você já é abençoado e pode abençoar alguém. Você sabia que nesse momento que a gente faz aqui de intervalo, você talvez tenha abençoado alguma pessoa? Simplesmente por abraçar, por dizer: e aí, tudo bem, como é que você está? Que bom que você está aqui. Como é que você vai fazer isso em casa sozinho? Vai se abraçar. Que bom que você está aqui comigo. Que ótimo. Tem dias que eu estou tão chato que nem eu me aguento. Eu penso: como que eu vou embora de mim mesmo? Vocês já estiveram nesse lugar? Eu já tive, gente. Eu falo: meu Deus, como é que eu vou embora de mim? Não dá. Então a igreja, ela deixa de ser opcional na nossa vida quando a gente começa a entender esse reino de Deus. Ela deixa de ser opcional quando você entende que as suas fraquezas podem abençoar alguém. Mas pastor, eu não sei fazer nada. Eu só vou lá para ouvir. Tá bom. Na sua fraqueza, você ainda é uma bênção para o corpo de Cristo, e você é essencial para Cristo. Você nunca vai ser um membro passivo no corpo de Cristo. Se você só está aqui, e já está ótimo. Porque no mínimo, o mínimo que você está fazendo é fazendo parte do corpo. Tem dias que você vem para um culto e fala assim: cara, hoje eu estou tão derrotado. Hoje eu estou tão mal que eu não acho que eu não sirvo para nada. Mas se a gente está falando de um corpo, e você faz parte desse corpo, só o fato de você estar recebendo nutriente do céu, você está dizendo: corpo, eu estou no mínimo recebendo algo do céu, para que os outros organismos não parem. Você não precisa fazer nada. Tem dias que você não consegue mesmo fazer nada, mas o nutriente que vem do céu e cai nesse lugar, a unção de Deus que cai nesse lugar, começa a transbordar na sua vida, e a sua vida começa a gerar vida no outro, e vai no outro, e as células vão tendo vidas a partir disso. Então você nunca entenda isso. Você nunca será um membro passivo no meio do corpo de Cristo. Você é essencial para que o corpo de Cristo aconteça. A gente precisa então manter esse corpo saudável. A gente precisa levar isso a sério. Que para o corpo ficar saudável, eu preciso estar no meio do corpo. Eu sou parte importante. Gente, você é parte importante. Quem lembra daquela musiquinha? Como é precioso, irmão. Eu sempre mato o Lucas, cara. Estar bem junto a ti, e juntos lado a lado, andarmos como irmão. Com Jesus? Expressando o amor. Gente, eu sou bem das antigas mesmo. Mas vocês lembram, né? É isso. Não lembra, né, que é isso? Verdade, nasceu ontem. No Evangelho, minha filha. Há 2 anos. Glória a Deus. Mas é parte essencial no corpo de Cristo. É precioso poder estar no meio dos irmãos. É precioso deixar o corpo ser saudável e desenvolver o corpo de Cristo. A igreja que acontece entre os domingos, que a gente tem falado isso constantemente, a igreja que acontece entre os domingos, é o que acontece na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e até a gente se encontrar aqui de novo.
A gente precisa viver essa igreja. A gente precisa mandar uma mensagem para o irmão: e aí, meu irmão, você está de pé? Ou você está vacilando? Esses dias a gente foi lá na igreja lá do Xandão, e o pastor que ia pregar, o Marco, ele falou: cara, hoje eu quero pregar sobre ser vacilão. E às vezes a gente é vacilão mesmo, cara. A gente vacila quando a gente não caminha com os irmãos. A gente vacila quando a nossa fé fica lá mesmo, vacilante, e a gente recebe uma mensagem do irmão e fala: ah, cara, deixa pra lá, eu não presto mais mesmo. Você presta sim. Tem solução. Tem jeito de viver igreja ainda, tem jeito de ser corpo do Cristo sim. Vamos se levantar, vamos viver essas coisas. Vamos viver o sobrenatural de Deus acontecendo no nosso meio, o poder de Deus se manifestando. A gente precisa ver isso. Não só no culto, mas na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta. A gente precisa viver a unidade, a centralidade precisa ser Jesus. Deixa eu te contar um segredo. Jesus não veio para você se tornar evangélico. Jesus veio para você se converter dos seus maus caminhos. E quem é convertido sabe o que tem que fazer. Jesus não veio para você vir na igreja todo domingo. Jesus não morreu na cruz para você estar aqui todo domingo. Mas Ele viveu para você ter vida. E quem anda com Ele está na igreja domingo. É só um reflexo de andar em comunidade. O Du roubou minha frase da semana passada. Eu pego ele, mas eu vou repetir. Nem todo mundo que está na igreja conhece Jesus. Mas todo mundo que conhece Jesus está na igreja. É fato. Eu conheço Jesus, então eu estou lá. Então você não vem na igreja, meu amigo. O Du falou isso na semana passada. Eu já disse que a gente vai pregar a mesma coisa. Você não vem na igreja para a gente bater. Nossa, o pastor está nervoso, ele vai me bater, ele vai pregar, ele vai falar. Gente, o que a gente fala aqui não é indireta, é direta. É isso aí. Que a gente vive a comunidade, o corpo de Cristo. E a gente conhece você. Então você não vai vir aqui para a gente bater. A igreja é um lugar para te abençoar e te fazer crescer em Jesus e no plano dele. A igreja é para te impulsionar a viver as coisas que o céu está dizendo para você viver. A igreja é esse lugar que te impulsiona a viver o plano de Cristo aqui na terra. É essas coisas que a gente precisa viver nesses dias. Então, o que será que a gente está esperando quando a gente vem numa igreja? Talvez a esperança, a expectativa de quando a gente vem aqui seja diferente do que realmente é uma igreja. Talvez você chegue com uma expectativa e fale assim: cara, eu nem tenho vontade de estar na igreja, porque não é o que eu espero. Estar na igreja não é bem o que eu espero receber. E às vezes a igreja realmente, ela não é atraente. Mas sabe de uma coisa? A igreja não vai falar o que você quer ouvir. A igreja vai falar o que você precisa ouvir. A gente vai pregar o que você precisa. E há uma grande diferença entre a gente vir aqui e falar: olha, está tudo bem, você está com Jesus, caminha aí. Não, mas a diferença é que nós precisamos falar o que é preciso ser dito de fato para a igreja. E quando nós dispomos o nosso coração e os nossos ouvidos para ouvir isso, nós crescemos mutuamente. O corpo avança mutuamente. É maravilhoso. Efésios 5, versículo 19, ele diz: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Foi isso que a gente acabou de viver aqui na hora do louvor. Eu não sei cantar, deixa a Thay e o Hendrix cantar, mas o outro sabe orar. O outro sabe abraçar, o outro sabe aconselhar, o outro sabe vir aqui, ele se ajoelhou e falou assim: cara, o outro veio aqui e orou por ele, o outro vai lá e abraça. É isso, nós precisamos no meio do corpo de Cristo viver como igreja e dizer assim: olha, todo mundo está expressando os seus dons, todo mundo está exercendo os dons. Uns com salmos, outro com hino, outro com palavra, outro com outro dom. Mas de repente Deus me falou: eu preciso orar pelo Alex, porque ele está com uma dor X, eu vou lá e vou colocar a mão nele. E o cara que está ministrando louvor, ele está só ministrando louvor. Mas você pode ser usado para ir lá e orar por ele e falar: meu irmão, receba a cura agora em nome de Jesus. E não precisa vir daqui de cima. Isso é manifestar a igreja de Cristo que nós acreditamos.
Isso é ver o corpo de Cristo se mover no nosso meio. É por isso que a gente acredita que a gente precisa se reunir. É por isso que a gente insiste de que nós precisamos estar no mesmo lugar, se alimentando do mesmo alimento, bebendo da mesma água, porque a água que nós estamos bebendo é a água de Cristo. Nós estamos bebendo da mesma água. Então sua adoração faz diferença, o seu salmo faz diferença, a sua oração no meio do louvor faz diferença, o seu levantar de mãos faz diferença, a sua expressão de adoração no meio do culto faz diferença. Você é uma pessoa importante, participante do corpo de Cristo. A igreja não pode perder esse propósito. A igreja não pode perder o poder e o propósito de Deus para trabalhar em nós e através de nós. E quando nós ouvimos a respeito do Evangelho, você fala: Jesus, opere em mim essas coisas. Opere em mim e através de mim isso que o Senhor está fazendo aí. Mas para a gente ser saudável como o corpo de Cristo, nós precisamos continuar no corpo. Continuar no corpo. Nós vivemos, nós avançamos, nós vencemos a partir do momento que a gente entende que a igreja é espiritual. Você entende que a igreja, eu já perguntei, a igreja é de Jesus? Você entende que a igreja é um lugar espiritual? Não o barracão, o negócio. A igreja é espiritual. Se você não consegue compreender que a igreja é espiritual, então me responde por que as pessoas têm dificuldade de chegar até aqui. Não, ela não é espiritual. Então me diga como que as pessoas não conseguem chegar até esse lugar. Convida para ir no bar, convida para ir no parque, convida para ir no shopping e você vai ver se eles não vão. Nenhuma dificuldade acontece. Convida para ir na igreja. O carro quebra, falta gasolina. O outro fica doente, o outro faz isso, o outro faz... Por quê? Porque é espiritual o negócio. Nós conseguimos ir em todos os lugares, mas a gente não consegue às vezes ir na igreja. A gente sofre a resistência, porque a Bíblia já nos disse que a porta do inferno não vai prevalecer sobre a igreja do Senhor. Mas se ela não vai prevalecer, o que ele está dizendo? Há algo contra a igreja de Jesus. E quem precisa avançar? É nós. É você que empurra as portas do inferno. Você não está resistindo e segurando, você está empurrando. Cada passo que você dá, as portas do inferno elas vão resistindo e elas vão avançando, elas vão parando, elas vão sendo quebradas. É a gente que dá os passos, a gente não fica parado. Então não tem problema se a gente sofrer as resistências, o desânimo, a falta de vontade. Não tem problema, a gente só precisa dar o passo e continuar. A gente precisa, como filho de Deus, resistir essas coisas. Quem está comigo em resistir essas coisas? Nós vamos resistir essas coisas. A igreja ela é vencedora, triunfante e sempre foi. Jesus disse que ela seria e que ela venceria no final. Aos vencedores eu darei a coroa da vida. Aonde está a igreja vencedora? A gente já vence agora. Dia após dia nós estamos vencendo. Hoje você venceu de estar aqui. Hoje Cristo te trouxe até esse lugar. Hoje foi um passo que você deu para dizer: eu vou vencer e vou seguir até o fim vencendo. Então a igreja não é opcional, sabe por quê? Porque sua vida não é opcional. Se a sua vida vale alguma coisa, então a sua vida vale alguma coisa dentro da igreja, então ela não se torna opção. É por isso que quando falta um membro, falta um irmão aqui dentro da igreja, a gente fala: cara, hoje a igreja estava cheia, mas faltou aquele irmão, porque ele era importante para esse lugar. E nós vamos avançar a partir disso. Você nasceu para ser parte de um corpo. Você nasceu para ter vida e vida do corpo de Cristo. Então sabe de uma coisa? Nós precisamos colocar a vida da igreja, que é o corpo de Cristo, dentro da nossa agenda. A gente precisa colocar na nossa agenda a vida da igreja. Sabe por que muitas vezes não dá? É porque ela não está na nossa agenda.
Porque as coisas que estão na nossa agenda, a gente faz. Está marcado, eu vou encontrar tal pessoa às 10 horas, você vai. Então você tem um encontro aos domingos às 6 horas com os irmãos que estão vencendo como o corpo de Cristo. É isso que nós estamos falando. É essa agenda. A gente precisa colocar isso como prioridade da nossa vida. A gente precisa colocar a vida da comunidade da igreja, das nossas amizades, dos nossos irmãos, não como última coisa, mas como prioridade. É óbvio que tem sua família, tem Deus. Tudo isso é lícito, está tudo bem. Mas a gente precisa colocar isso na nossa agenda. Há uma família espiritual ao qual eu disse que eu faço parte. E lá eu tenho o Senhor e Ele tem crescido na minha vida. Sabe, eu sei muito bem o que é dizer, o que é custar para viver uma comunidade. Eu já morei muito longe das igrejas. Eu já me mudei para perto da igreja. Eu já perdi dinheiro para estar dentro de uma comunidade. O que eu vou contar aqui para você, não é para você fazer a mesma coisa. Mas quando eu estava fazendo minha faculdade de administração, eu tinha por volta ali dos 20, 21 anos. Eu liderava adolescentes na igreja onde eu estava. E aí, era sexta-feira no meu grupo. E aí eu liderava lá no ministério. Mas por conta da minha faculdade eu comecei a faltar. E aí um dia eu falei, Deus, mas eu tinha certeza que Deus me queria na igreja liderando naquele momento. E eu fui na minha faculdade e eu falei, como eu faço para não estudar na sexta-feira? E a direção da faculdade disse, você precisa ser um aluno irregular, Thiago. Eu falei, como eu faço para ser um aluno irregular? Ela falou, um aluno irregular é aquele que reprova. Eu falei, pois então eu vou reprovar. Eu paguei o semestre inteiro da minha faculdade para reprovar naquelas matérias. Para eu me tornar um aluno irregular da minha faculdade. Eu atrasei durante 2 anos minha faculdade para que eu pudesse estar naquele lugar, porque eu tinha entendimento de que Deus queria eu naquele lugar, naquela hora, para fazer o que eu precisava fazer com aqueles adolescentes, naquele jeito. Então eu sei o que é abrir mão para estar no meio de uma comunidade. Eu sei o que é abrir mão de me mudar de um lugar para o outro. Eu sei o que é colocar a vida da comunidade e daquilo que Deus te pediu para fazer no meio da comunidade. Eu sei o que é fazer isso. Você não está falando com um cara que fala assim, eu quero que você abandone tudo porque você não fez nada. Porque o evangelho vai te custar sim. Se algum dia te disseram que o evangelho não vai custar, mentiram para você. Mentiram. Eu estou certo ou eu estou errado, gente? O evangelho te custa e te custa muita coisa. Mas Jesus pagou tudo. Mas o que acontece no meio do avanço do reino de Deus te custa muita coisa. Então estar no meio do corpo é deixar você ser usado para ser fonte de bênção na vida de alguém. Você já foi bênção na vida de alguém? Você já foi usado no meio da comunidade para abençoar alguém? É maravilhoso ser bênção, um canal de bênção na vida de alguém. Você ora e a pessoa sai daqui e fala, nossa, Deus tocou na minha vida hoje. Aí você fala, eu fui usado por isso. Às vezes você foi usado para qualquer outra coisa, que uma pessoa precisava de uma palavra. E você estava naquele lugar, naquela hora, falando algo para aquela pessoa. Você é importante. E isolados a gente não consegue ser uma bênção. Sabe por quê? Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha o que diz o texto. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. E aí ele termina dizendo, se tu uma bênção. Seja você uma bênção. Aonde? Nessa terra que eu vou te mostrar. Mas nessa terra vai só a família de Abraão? Não, lá tem outras pessoas. Deus está dizendo, você quer ser uma bênção? Seja uma bênção para as pessoas. E não só dentro da igreja também. Que às vezes o cara entra dentro da igreja, ele bota a capa de crente, ele fala, sou uma bênção aqui, veja bem. O vizinho se xinga, a mulher se trata mal, o filho se escorraça,
Ser tu uma bênção, meu irmão. Seja uma bênção. A partir daqui, seja uma bênção na sua casa. Nós somos uma família espiritual e uma família de ambos os lados. Ah, mas eu não me sinto parte dessa família. Manda uma mensagem. Fala com a gente. Comunica. Família se comunica. Tem relação. Pelo amor de Deus. Família se conversa. Eu quero ser uma bênção na sua vida, meu irmão. Eu não quero ser pedra de tropeço na vida de ninguém. Eu quero ser uma bênção. Sabe de uma coisa? Eu não quero ser só abençoado. Eu quero ser um abençoador. Eu quero que o Senhor gere vida a partir da minha vida. Eu quero que as pessoas que estão ao meu redor se sintam abençoadas por estar do meu lado. Eu quero, cara. Eu quero que as pessoas se sintam bem de estar do meu lado. Então, a igreja, assim como Abraão, a igreja é um lugar de homens e mulheres que ouvem a Deus durante a semana e vão para a igreja de forma coletiva para ouvir Deus e ver o que Ele quer fazer no nosso meio. Porque na sua casa você já está abençoado. E agora, como eu posso ser uma bênção no meio da nossa comunidade? Então, não adianta você ouvir Deus só lá na sua casa e não fazer nada com isso tudo que Deus está fazendo. Me perdi aqui, gente. Espera aí, que esse negócio aqui é novo. Eu gosto daquele que só passa o dedo assim e não está dando boa. É que eu não quero perder nada que eu tenho para dizer. Venha ser uma bênção no meio da igreja, do corpo de Cristo. No meio da igreja você pode exercer os seus dons. Quantos aqui querem viver com a autoridade e poder do céu? Eu quero. Então se coloque no lugar aonde o Senhor pode usar você com poder e autoridade. Nós estamos estudando Atos e nós começamos nessa semana, Atos 1. Ele diz que quando o Espírito de Deus desceu sobre a terra, Ele desceu sobre os 120. E Ele deu algo muito interessante. Ele disse que a descida do Espírito Santo era para que você fosse testemunha de Cristo. Então quando a gente pergunta, você quer autoridade? Sim. Você quer dom? Sim, eu quero. Para quê? Para que Deus vai derramar dom em você se você não está disposto a abençoar o seu irmão? Para que você quer autoridade na sua mão? Para que você quer poder para evangelizar se você não fala para o seu vizinho? Para quê? Que a gente quer dom, que a gente quer poder. A gente precisa, no mínimo, viver a vida da igreja pelo menos semanalmente, que a gente possa, no mínimo, abençoar. E quando eu falo semanalmente, eu não estou falando de domingo, eu estou falando de você ser uma bênção durante a semana, para o seu irmão que está do lado. A Bíblia nos ensina que para ser um abençoador, ele diz, faça o bem. Gálatas, capítulo 6, versículo 10, ele diz, por isso, enquanto tivermos oportunidade, e aqui eu quero dizer para você, crie essa oportunidade. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Ele está dizendo, meu irmão, tem que fazer o bem, tem que ajudar o próximo. Ele fala, quando tiver oportunidade, eu falo, cria a oportunidade para abençoar alguém. Cria a oportunidade de estar com alguém e ser uma bênção na vida dele. Sabe, às vezes eu vou ali na rua, eu estou ali trabalhando na salinha. Às vezes eu saio da salinha dela, fala, ô Tiago, quer um bolinho? Poxa, e às vezes eu estava com uma vontade de comer um doce, um negócio. É tão simples ser uma bênção na vida de alguém que a gente fica assim, uau, o que será que eu preciso fazer para ser uma bênção na vida de alguém? Às vezes nada, meu irmão. Nada. Essa semana eu não estava muito bem, e eu vou contar isso para vocês. Eu liguei para o meu pai. E sabe o que ele fez junto comigo no telefone? Choramos junto. E só. E depois eu falei para o Gil e falei para Gil, é incrível como não precisa falar nada às vezes. É só ouvir e chorar. Ser tu uma bênção, meu irmão, para a vida de alguém. Seja você uma bênção no corpo de Cristo, para a família espiritual. Seja você uma bênção no meio do corpo. A gente está querendo tocar o mundo inteiro, mas a gente tem que começar dentro de casa.
com a nossa família, com a família espiritual. A gente precisa chegar nesse lugar e caminhar ao redor da presença do Senhor. É isso. Então, a gente precisa viver em unidade. Encorajar uns aos outros a continuar no meio da unidade do corpo de Cristo. E sabe de uma coisa? A unidade não tem a ver, e eu falei isso lá no retiro, a unidade não tem a ver com a gente estar próximo fisicamente. Não é isso. É a gente caminhar para o mesmo lado. Eu nunca fui na casa do Wellington, cara. Mas se a gente começar a caminhar junto, nós estamos no mesmo lugar, servindo o mesmo Senhor, o mesmo Deus. A gente precisa de corações que entendam o que é realmente a igreja de Cristo para andar em unidade. Você pode continuar sendo um instrumento de Deus para encorajar e ser um encorajador, para manter alguém firme na fé, mesmo estando longe. Glória a Deus hoje pelo WhatsApp, pelas ligações. Olha quanto recurso a gente tem para abençoar a vida de alguém, cara. A gente tem que encorajar as pessoas a viver o reino de Cristo. Tem alguém caindo? Levanta. Tem alguém desanimado? Levanta. Tem alguém que está morrendo? Vai lá ressuscitar o irmão, pelo amor de Deus. Essa é a unidade do corpo de Cristo. Ah, mas pastor, isso vai me custar. Sim, vai te custar. Vai te custar o teu estilo de vida. Vai custar o teu dinheiro também. Vai custar o teu descanso. Vai custar o teu horário de dormir. Vai custar. Mas e se fosse você que estivesse precisando desse resgate? Você gostaria que alguém fosse lá? Então seja você uma bênção na vida de alguém. Por favor, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é sobre nós, meu amigo, é sobre Ele. E quando Ele te manda fazer alguma coisa, você passa por cima de tudo. É Ele que te dá força para continuar. É Ele que te dá vida para ir lá cuidar de alguém. É Ele que gera vida em você. A gente precisa ficar atento a essas coisas. Eu preciso urgentemente aprender a usar minha liberdade em Cristo. Eu falei muito tempo atrás a respeito disso, que durante muito tempo a igreja obrigava os irmãos a fazer alguma coisa. Quem já viveu assim? Não precisa levantar a mão, por favor, não levante. Eu vou fechar meu olho, eu não quero ver. Mas quando a gente vai para um lugar onde entendemos que o amor de Deus é superior e nós fazemos por amor, a gente não sabe usar nossa liberdade em Cristo. A gente fala, eu sou obrigado a ir no culto? Eu sou obrigado a servir? Não, você não é obrigado a nada. Mas o dia que você entender o que é ser igreja de Cristo, que você faz parte desse lugar, e quando você falta algo, falta no meio do corpo, você vai entender que não é obrigação, isso te custa, mas ainda é bom. Oh Jesus, me ajuda. Vocês estão entendendo? Use sua liberdade do jeito correto. Use sua liberdade. Eu sou livre em Cristo, mas eu sou escravo por amor. Eu amo o meu Senhor, e eu amo aquilo que Ele está construindo. Eu amo o meu Senhor e eu amo a igreja e o corpo dele. Eu deixei anotado aqui um negócio, eu pensei, fala ou não falo, fala ou não falo, o que vocês acham? Fala? Fala. Porque a Bíblia já falou. A Bíblia diz que os filhos das trevas são diligentes. Eu não posso perder para os filhos das trevas. Eu não posso. Eu já contei para vocês, eu não tenho preconceito. Mas é óbvio que a gente entende, nós estamos falando com crente aqui, pelo amor de Deus. Mas sabe aqueles irmãos, aqueles lá que são do outro lado? Aqueles lá, que não são irmãos, na verdade, desculpa. São do outro lado. Gente, um dia eu fui ministrar numa igreja que tinha um terreiro na frente. Eu cheguei para ensaiar às 5 horas da tarde. E eu cheguei no ensaio, eles já estavam lá no terreiro na frente. E estavam fazendo seus trabalhos lá. Gente, o culto começou às 7h30, eles estavam lá. Gente, eu fiz o louvor e eles estavam lá.
Eu acabei o louvor, eu preguei, eles estavam lá. O culto acabou às 10 horas da noite, sabe onde eles estavam? Estavam lá. A gente ficou conversando e comeu lá na igreja. Quando a gente saiu meia-noite, quase meia-noite e meia, sabe onde eles estavam? Eles estavam lá. Eu preciso saber usar minha liberdade em Cristo. Será que eu não consigo encontrar meu irmão uma vez na semana durante 2 horas? Eu não consigo abençoar ele? Os filhos das trevas são diligentes. Eles sabem o que eles estão fazendo e para que eles estão servindo. Mas a nossa centralidade é Cristo. Cristo é a nossa centralidade. Tudo que Deus quer fazer com você vai passar pela igreja. Como assim, pastor? Eu não tenho mais vida? Claro que tem. Mas se você faz parte do corpo, o corpo é a igreja, tudo vai passar pela igreja. Tudo vai passar pelo corpo. Se Deus quiser usar você no ministério ou te impulsionar para qualquer outra coisa que Ele te chamou para fazer, ser um empresário, ser um jogador, ser, sei lá, um CLT da área X, tudo vai passar pelo meio do corpo de Cristo. Tudo vai passar pela igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque as pessoas deveriam ou vêm na igreja porque tem uma coisa em comum, e sabe quem é? Cristo é o nosso pão e Ele está sentado. Nós podemos comer de Cristo, todo mundo junto. Ele está no nosso meio. O que Cristo tem para nos alimentar nessa noite? O que Ele tem para nos dar nessa noite? Nós podemos comer, nós podemos repartir o pão dEle hoje. Nós podemos comer junto com Ele. Nós podemos nos assentar à mesa, porque Ele está na mesa preparando o banquete para comer dEle. Nós precisamos ver o Cristo, nós precisamos comer do Cristo, se alimentar dos nutrientes de Cristo. Do que você está precisando hoje? Ele colocou na mesa do que você precisa hoje. Você pode comer de Cristo hoje. Tem uma mesa colocada para nós. O que você precisa? Ele tem na mesa. Pastor, mas eu preciso de uma coisa que é muito difícil. Ele tem na mesa. Ele tem. Jesus. O texto que nós lemos de 1 Coríntios 10, o versículo 3, ele diz: todos eles comeram do mesmo alimento espiritual. Sabe quando nós vamos gerar unidade? Quando a igreja local onde nós estamos estivermos comendo do mesmo alimento espiritual. Você acha que é só para você ler a Bíblia que a gente está lendo todo mundo junto? A Bíblia junto? Sabia que você pode gerar uma pequena unidade lendo junto com a igreja o livro? Ah, pastor, eu não quero. Eu leio o meu sozinho. Leia o seu sozinho. Vai, faça. Mas quando você lê junto com a igreja, há algo que o Senhor pode repartir entre os irmãos que estão lendo junto com você. Há um pão que nós estamos comendo junto. É junto. Tenha sua vida devocional, tenha tudo, mas se alimente junto com a igreja do pão que é Cristo. Na mesa tem um banquete para a gente comer. Jesus está nessa casa. Ele está. E se a gente quiser avançar como igreja nesses dias, e eu quero avançar como igreja, eu quero que Ele cumpra o propósito dele aqui para essa igreja. Então, o padrão de Cristo é a igreja. Isso aqui não é um clube, gente. Isso aqui não é um clube onde a gente se reúne no final de semana. Isso aqui não é um lugar onde a gente faz um show. Isso aqui não é um lugar onde a gente vem só para se encontrar, tomar um cafezinho, uma balinha, no final do culto a gente come um lanche junto e tal. Isso aqui é a igreja e corpo de Cristo. Isso aqui está para além de um encontro.
Jesus está nesse lugar, e quando Ele está nesse lugar, os corações são quebrantados, não por causa de um pastor ou por causa de um fundo musical, que isso aqui não é um fundo musical, não é por causa de uma música, meu Deus, essa música é espiritual, não tem a ver com isso, tem a ver com o próprio Jesus, que está passando no nosso meio, e percorrendo e querendo te dizer: ei, o que você está precisando hoje? Eu quero te conhecer. E se Jesus está no nosso meio, Ele é o cabeça desse corpo, Ele está enviando sobre nós a provisão, a cura, o milagre. Os que vão receber são aqueles que estão conectados no corpo de Cristo. Não saia desse lugar. Não saia do corpo. Eu libero sobre esse lugar tudo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Que você seja renovado nessa noite. Que você tenha a vida do cabeça, que é Cristo. Senhor. Então a gente precisa sair das nossas zonas de conforto. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê, cara, uma unção e uma glória no livro de Atos poderosa. Mas há uma coisa muito importante, há um comprometimento do povo em viver a vida de casa em casa, de reunião em reunião, de partir o pão, algo poderoso, e a gente quer essa unção, a gente quer essa glória, a gente quer o avivamento de Atos, mas às vezes a gente não quer o comprometimento de Atos. Eu quero te dizer, não tem como, uma coisa não casa com a outra, a conta não bate. Para avançar o reino de Deus é só assim, é ferro afiando ferro, é ouvindo coisas que você não queria ouvir, é falando coisas que você tem que falar. Quem já teve essa experiência? É assim, gente. E não é só o pastor que fala, não. Tem irmão que tem autoridade para falar, sim. E vai falar na tua vida, sim, porque nós liberamos eles para falar. Não é só nós. Vai falar, porque a vida do corpo, ela é viva. Então, se você está conectado à vida do corpo e está vivendo em unidade, você tem autoridade para falar, sim. O reino precisa avançar nesses dias. Aqueles discípulos de Atos sabiam que para dar continuidade ao que o Espírito começou neles, eles precisavam dessa unidade do poder do Espírito. E a ferramenta que a gente vai usar para avançar essa igreja não é outra senão a presença do Senhor. Nós não vamos usar de outra ferramenta. Quando o Senhor diz que Ele vai fazer, que nós vamos fazer grandes coisas, Ele fala para Abraão. Mas quando Ele fala para Abraão, Ele não está falando só para a família dele. Abraão, vai acontecer um monte de coisa legal só com a tua família. Na verdade, quando Ele fala para Abraão, acontece até umas coisas meio estranhas com a família dele. Abraão, mata teu filho que eu te dei. Mas Senhor, que negócio é esse? O Senhor disse que ia multiplicar uma nação. O Senhor disse que eu seria uma bênção. O Senhor disse que eu seria... mas para começar, nós vamos ter que começar com um negócio aqui. Então, entenda uma coisa, meu amigo. Quando Deus está falando com você a respeito de algo, Ele não está falando só para você. Ele está falando para você ser uma bênção no meio da igreja, na vida das pessoas. Existe algo específico que Deus quer fazer na sua vida? Existe. Claro que existe. Tiago, pastor, o que Deus vai fazer comigo? Não sei, ora. É uma boa oportunidade. Ora e pergunta para Ele. Mas existe algo no coletivo, na igreja, que Deus quer falar a partir da sua vida. O que Deus tem falado para você ser uma bênção no meio da igreja? O que Ele tem compartilhado com você para você ser uma bênção no meio da igreja? Quando nós compartilhamos a respeito da arca, de construir uma arca para que se entre as pessoas, de novo Deus falou com uma pessoa. Já pensou se Noé achasse que ele estava falando só com ele? Vou construir uma arca para mim e vocês que se lasquem. Vai vir uma chuva assim e vai dar um dilúvio. Mas eu já fiz meu barquinho. Se virem. Faz sentido? Não, porque é coletivo.
A arca provavelmente não foi criada só para a família de Noé. A arca provavelmente foi criada para famílias, para pessoas que estavam ao redor dele. Para que muitas pessoas fossem salvas. E sabe por que não foram? Porque não ouviram a voz de Deus. A igreja não é para uma pessoa. A igreja é para que você seja salvo e ajude outras pessoas a entrarem nesse lugar também. Então você precisa entrar para essa família. Então Deus fala com você de forma pessoal, fala. Mas Ele quase sempre está querendo que você seja usado para o coletivo. Sabe quais são as pessoas que eu percebo que mais são abençoadas por Deus? Aquelas que pensam no outro. Você já viu Jesus orando por ele? Ele sempre ora pelos discípulos, por aqueles que o Senhor vai dar. Senhor, protege eles, cuida deles. A única vez que eu vejo Jesus me lembrando aqui, orando por ele, é: Senhor, se for possível, aparta de mim esse cálice. O restante ele sempre estava pensando no outro. Se o nosso Salvador entregou a sua vida dizendo: olha, o que importa são os outros. Meu Deus, o Evangelho não tem a ver comigo. O Evangelho tem a ver com o corpo de Cristo. Está bem nutrido e eu faço parte desse corpo. E sabe de uma coisa, a gente precisa entender algo que eu aprendi esses dias. A gente tem uma igreja, a gente não tem uma empresa. Nós não lidamos com empresa dentro da igreja. Nós não administramos a igreja como se administra uma empresa. E eu sei administrar uma empresa, gente. Mas eu não administro esse lugar como empresa. Isso aqui é do céu. E quem manda é Ele. Sabe quando a gente entende que nós somos família? A gente entende nossa hierarquia. A gente fala assim: cara, ele é meu pai. Essa é minha mãe. Essa é minha esposa. E cada um se coloca no seu lugar. E cada um ajuda mutuamente para que ambos estejam bem, crescendo. Isso é uma família espiritual. Agora, sabe quando a gente deixar essa igreja ser uma empresa, a gente vai começar a ter competitividade. A gente vai dizer: eu vou matar o Duan porque ele vai pegar meu lugar. Eu tenho que acabar com o ministério do outro porque o Hendrix canta melhor que eu. Glória a Deus, aleluia. Que bom que ele está aqui para vocês não me ouvirem todo domingo. Foi ele que me ensinou a cantar. Eu não estou competindo com ele. Eu quero que o ministério dele cresça. Eu quero que o seu ministério cresça e, se for possível, passe do meu. Eu quero que você cresça como corpo de Cristo. E isso é uma família espiritual. Eu não estou competindo com ninguém. Eu não tenho inveja de ninguém. Eu me dou bem com todo mundo. Eu quero que os outros recebam mais do Senhor. Eu quero que ele seja abençoado financeiramente. Eu quero que ele tenha uma família boa. Eu quero que ele seja próspero. Eu quero que ele seja curado. Eu quero que ele possa pregar o Evangelho. Eu quero que ele seja um líder assim. Eu quero que ele tenha empresa X. Eu quero, porque eu quero ver vocês bem. Sabe que esses tempos atrás eu ouvi alguém dizendo que eu estava com inveja de alguém dentro da igreja. Eu falei: mas Satanás, manda vir falar comigo. Cara, fiquei nervoso, meu. Porque se tem uma coisa que eu não tenho de ninguém, é inveja, gente. Ah, como eu quero, cara, ver vocês crescendo nas empresas de vocês. Eu quero ver vocês chegando de carrão aqui. Eu quero ver, não importa, se Deus não der, tudo bem. Mas se der, glória a Deus, aleluia por isso. Aleluia. Eu vou ser o primeiro cara a celebrar. Eu falei na sexta-feira que eu não sei porquê, mas esses dias eu estou tão afim de orar para que empresários ou as pessoas avancem dos seus trabalhos. Eu estou desde sexta-feira eu orei, eu falei: Deus, tem alguma coisa acontecendo, eu quero que Deus libere algo mesmo poderoso para vocês, cara. Eu quero ver o avanço de vocês. Mas se você não entender que o seu avanço é parte do reino de Deus, eu vou orar para Deus segurar o seu avanço. Porque eu, como pastor, eu tenho que ser responsável. E se o seu avanço for atrapalhar o avanço do reino de Deus, eu vou orar para Deus parar você. Deus é o nosso Pai. O pão é nosso.
Nós somos família. E a gente está precisando de filhos maduros no meio da comunhão. Sabe o que é uma igreja de filhos maduros? É essas que não invejam o outro, que está pensando mesmo um no outro. Igreja, mas a igreja não está crescendo como deveria, não está crescendo rápido. Eu não estou nem aí, eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Nós vamos crescer, vamos. Mas se eu não tiver filhos maduros, eu vou botar onde? Quem que vai cuidar dos filhos que vão vir? Aonde que a gente vai colocar? Então eu quero desenvolver filhos maduros de Deus que entenderam o que é a igreja de Jesus. A igreja é só o local aonde nós vamos para desenvolver e para colocar para fora aquilo que Ele colocou em nós. E sabe de uma coisa? Alguns parecem que não querem estar no meio da comunidade porque sabe que Deus tem algo para fazer na vida dele. Mentira, pastor. Verdade? Às vezes você não quer estar aqui. Você fala, vai que Deus fala comigo. Vai que eu viro crente mesmo. Vai que eu me converto. É verdade, gente? Aí o que a pessoa tem? Tem medo, cara. Tem medo de vir até aqui. Tem medo de dar outro passo. Tem medo de compartilhar aquilo que Deus colocou na vida dele. Mas vai que Deus fala comigo mesmo. E aí eu vou ficar comprometido com esse negócio do reino de Deus. Glória a Deus se você se comprometer com o reino dele. Porque quando você se compromete com o reino de Deus, as suas coisas Ele cuida, meu irmão. Por isso coloque primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Inverta a ordem das coisas. Você está procurando o teu reino e o reino dele está sendo caído lá. Nenhum dos dois vai construir. Agora quando você colocar o reino de Deus para avançar na frente, todas as coisas vão seguir você em nome de Jesus. Ei, meu Deus. Jesus sustenta o plano dele, Ele não sustenta o teu plano. Grava isso na tua vida. Ele não sustenta o teu plano, Ele sustenta o plano dele. Cristo sustenta o avanço da igreja. E sabe de uma coisa, eu vou terminar por aqui. Não igual o Du. O Du falou semana passada que ia terminar umas 4 vezes, eu não. Vai por mim. Quem acredita no pastor? Nessas horas, né? Aí se Jesus pegar, eu vou ter que pedir perdão, né? Sabe que Deus está querendo com vocês hoje, comigo, nos lançar como flechas. A igreja precisa avançar. A igreja não é o lugar para você fugir dela. A igreja é o lugar para você voltar. A igreja te feriu, a igreja fez alguma coisa, eu não gostei daqui até agora, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo outro. Se não foi eu, resolva com quem precisa. Aí se foi eu, fala comigo. Eu sei que aqui nós temos um lugar onde a gente pode crescer e desenvolver. E eu quero ser profético nessa hora para você. Assim como Elias, que estava no meio da caverna, escondido, desanimado. Estava borocochô. Não tinha mais expectativa de vida. Não dá mais para mim. Jezabel vai me matar. Ah, meu Deus, e agora? Eu quero ser profético para você e dizer: coma e beba do pão de Cristo. Amém. Eu recebi essa palavra esses dias, eu falei, é isso. Eu preciso continuar bebendo e comendo do pão de Cristo. Ele está vindo aqui hoje, nessa noite. Você está cansado, você está desanimado, está meio estranho, está meio ruim. Espera aí. Tem pão, tem água. Vamos lá. Continua, meu irmão. Volta para o lugar de onde você precisava voltar. Faz o que você precisava fazer. A caminhada é longa ainda. Vamos ter coragem. Jesus está nos dando esse pão hoje. Jesus está nos dando essa água hoje. Nós estamos num ambiente, na mesma nuvem. Na mesma nuvem. E nós estamos nos alimentando do mesmo alimento nessa noite.
Não deixe a igreja ser opcional para você, meu irmão. Não deixe a igreja ser uma opção. Ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Pensa, eu faço parte daquele corpo. Aquele corpo não vai funcionar se eu não estiver lá. Mas pastor, você não conhece, é isso, aquilo, outro. O corpo não vai funcionar se você não estiver lá. Não deixe a igreja ser opcional. Fica de pé, eu quero orar com você. Eu sei que hoje faltaram alguns irmãos porque eles estão doentes, devem estar trabalhando, mas eu espero que essa mensagem toque no coração deles. Pode deixar mais um pouquinho, Júnior. Se você quiser continuar crescendo, avançando com a sua família, o seu trabalho, e eu creio que o Senhor quer isso, faça uma escolha. Avance para o reino de Deus. Avance no reino de Deus, no coletivo. Faça algo. Se movimente. Mas pastor, hoje eu estou desanimado. Então come do pão. Beba da água. Faça isso por você. Não deixe essas coisas morrer. Não deixe você ser só uma peça para sempre passiva no corpo de Cristo. Não, não é isso que Deus quer para você. Feche seus olhos nesse momento. Se tem alguém que precisa entregar sua vida para Cristo e fala assim, pastor, eu ainda não sinto que eu faço parte desse reino, dessa igreja, do corpo de Cristo. Eu preciso me entregar para o Senhor. Fique com os seus olhos fechados, erga a sua mão, eu quero orar com você se tem alguém aqui que precisa disso. Oh, meu Deus. Não tenha medo desse momento. Faça isso. O Espírito de Deus está nesse lugar. Aleluia. Mas talvez você só chegou até aqui e tudo que você precisa na verdade é de alimento. Você precisa se alimentar um pouco para dizer, Senhor, eu ainda não consigo chegar nesse lugar de continuar achando que a igreja é uma opção para mim. Eu quero que você, se você tem coragem, venha até aqui na frente, eu quero orar com você. Você precisa, assim como Elias, você precisa do pão, da água, do alimento de Cristo. Nós queremos orar com você nessa noite. Tenha coragem de sair da caverna. Tenha coragem de expor a sua vida. Obrigado, Jesus. Enquanto os meninos vão ministrando uma canção, você está livre, você pode vir aqui na frente. Não fique passivo nesse momento, naquilo que Deus quer fazer. Ele quer liberar uma porção na sua vida para continuar com Ele. A vida da igreja é uma jornada, ela não vai acabar aqui. Nós vamos continuar.